Cresce o número de adeptos do implante de silicone. E este número também cresce entre adolescentes. Mas é preciso estar ciente dos prós e contras e escolher um bom cirurgião para que no final você se sinta realmente feliz com os resultados. Então vamos conversar com o cirurgião plástico Leandro Garcia para sabermos mais detalhes deste procedimento. Tudo bem, doutor? Tudo bem, você, Angélica? Tudo bem também. Eu já estou aqui vendo as próteses, temos algumas próteses aqui que nós vamos mostrar daqui a pouco. Mas você me chegou com uma informação que eu não sabia e que eu até disse no início do programa de uma outra forma. Eu disse que a cirurgia, as próteses mamárias principalmente, as próteses de silicone, estavam aí no topo das cirurgias plásticas, mas não é isso mais. Há muito pouco tempo, até muito pouco tempo atrás, as próteses ganhavam em questão de número de cirurgia plástica. Isso era uma informação mundial. Há muito pouco tempo, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica divulgou para nós, cirurgiões, através de informativos, que a prótese de silicone, prótese mamária, perdeu em número de cirurgia para lipo. Então, hoje, a cirurgia mais feita, isso é informação a nível de Brasil, na cirurgia plástica é lipoaspiração. Em segundo lugar, passou a ser as próteses de mama, que era em primeiro lugar. Mas não existe um certo... Aí eu estou falando vou entrar na questão de lipo também, que não é o nosso assunto hoje, mas rapidamente. Não existe aí um exagero, às vezes, principalmente das mulheres, né, querendo um padrão de beleza absurdamente perfeito, e às vezes tem uma gordurinha e quer fazer uma lipo? Mulher, a gente que trabalha, nosso público é 90% feminino, a gente sabe que mulher é um ser extremamente exigente, não está satisfeita nunca. Então ela está sempre procurando essas coisas, mesmo que sejam pequenas alterações para dar um contorno melhor, coisas pequenininhas, que a lipo proporciona isso. Talvez seja por isso que a lipo hoje tenha passado na frente, porque você consegue mudar várias regiões, você não está falando só de mama. Você pode fazer lipo em papada, em braço, em coxa, no abdômen, que você sabe, né? E aproveitar essa gordura, às vezes, até como substituto da prótese, para juntar os dois assuntos. Hoje você pode colocar gordura, por exemplo, no bumbum. Você evitaria a prótese. Eu acho até que seria a primeira solução antes da prótese, porque é mais natural, é seu tecido, não tem rejeição, nada disso. Em alguns países hoje já está começando até a colocar gordura da própria paciente para aumentar a mama. No Brasil a gente ainda não faz, tem algumas coisas que ainda não estão definidas. Por exemplo, se você colocar gordura na mama, essa gordura ela pode calcificar e dificultar o diagnóstico de câncer de mama. Confunde o médico que vai fazer o diagnóstico. E às vezes então, não está ainda... Precisa de mais gente usando para a gente chegar numa conclusão se é bom ou não. Mas, gente, o negócio está andando rápido demais, mas também é um... Não sei se eu chamo isso de mercado, mas é um procedimento, né, que chama muita atenção, que as pessoas querem muito. Então, ele também avança com muita, né, rapidez, não? Sim, eu acho que sim. Eu acho que quanto mais se procura, significam duas coisas. Primeiro, que os procedimentos estão sendo bem feitos e os resultados são bons. Senão, a cirurgia plástica não estaria cada vez mais procurada, né? Os preços têm contribuído, que estão cada vez mais procurados e estão caindo. E depois, a evolução, quanto mais se faz, mais a gente está aprendendo sobre a cirurgia e evoluindo as técnicas, tudo isso, e melhorando também os nossos resultados. Doutor, mas uma coisa que a gente tem que prestar atenção, porque mulher tem isso mesmo, muito exigente, cada vez quer mais. Então, às vezes, põe uma prótese de silicone, aí acostuma, fala, não, tá pequena, quero outra. E vai aumentando. Eu vi uma notícia, foi essa semana mesmo, daquela... Eu não sei nem o que ela faz na vida, mas eu vou chamar de funkeira, porque eu não sei, na verdade, o que a pessoa faz. Aquela boing boing, como é que chama? Verusco, Valesca, boing boing. Não sei o nome da mulher, aquela ali, sabe? Ela tem 2 litros. 2 litros é muita coisa, não? Exagerado. Ela tem 2 litros. E agora ela já anunciou que ela vai fazer uma cirurgia para colocar 3 litros. Vai trocar de 2 por 3 litros. A pessoa vai perdendo a noção, não vai não? Vai perdendo noção. Primeiro que plástica, a palavra plástica vem do grego e quer dizer trazer para o normal. Então, por exemplo, falando sobre mama, se você é mulher e não tem mama nenhuma, isso não é normal. Mulher tem que ter mama. Então, você tem que construir uma mama com o auxílio das próteses. Se você tem uma mama gigante, isso também não é normal. O normal é trazer para uma mama média.
Então, se a gente fugir disso, começar a criar monstruosidades, mamas excessivamente grandes, nós estamos não contribuindo, mas destruindo o princípio fundamental da cirurgia plástica, né? Eu acho que tem que pensar mais ou menos por aí. Sim, e aí é muito importante ter um médico também que seja um cara centrado, né? Porque o cara admitir colocar, eu não posso fazer você avaliar um colega, né? Como é o caso do médico dessa Boing Boing aí. Mas, né, permitir que ela cada vez coloque mais, porque 3 litros eu não consigo nem imaginar. Vamos ver essas próteses aqui. O que é de mama? Essas duas texturizadas, que são mais branquinhas, são 2 próteses de mama diferentes. Sim. E essa transparente é uma prótese de glúteo, de bumbum. De bumbum, ok. As próteses de glúteo, elas têm um revestimento um pouco mais resistente e o silicone dentro dela tem uma espessura maior. É porque a pessoa senta, né, para aguentar peso o tempo todo. Vai aguentar mais peso, tem que ser uma prótese mais resistente. Sim. E as próteses de mama, elas têm um revestimento um pouquinho mais fino e um silicone com outra textura por dentro. Hoje as próteses elas podem ser redondas e o perfil varia. O perfil é o quanto a prótese é alta. Você pode ter um perfil baixo, médio, alto ou super alto. E as próteses podem ser redondas, como eu já disse, ou em formato oval ou em gota, como algumas pessoas chamam. Qual fica mais natural? Mais natural é a que tem perfil oval. Mas hoje as mais usadas para estética são as redondas, porque elas dão um colo maior aqui, que é o que a maioria das mulheres mais jovens hoje estão buscando. Sim. Geralmente, se você é uma mulher muito alta, tem uma distância entre essa parte aqui do tórax e o mamilo muito alto, a prótese mais indicada talvez seria essa oval. Se você é uma mulher de tamanho mediano, que é a maioria das nossas pacientes brasileiras, a mais indicada seria a prótese de tamanho. Sim. E aí temos quanto? Essa aqui é uma prótese grande, de 475. Não é o volume mais usado. Atualmente, o volume mais usado é próximo do 300. Sim. 280, 300, 300 e pouco. Sim. Então, isso aqui eu trouxe, que é uma prótese maior, fica mais visível Sim. aqui para que a gente possa mostrar. Você falou das mulheres jovens, eu lembrei de uma coisa que eu disse no início também da nossa entrevista, que as adolescentes também estão começando a procurar muito. Eu vi uma coisa que eu fiquei realmente assustada, que as meninas estão pedindo de presente de 15 anos próteses. Aí eu quero saber qual é a idade indicada para se começar a pensar nesse assunto. Ótimo. A gente sempre tem que, quando a gente está falando em colocação de prótese em meninas muito novas, né, pré-adolescentes, adolescentes, a gente tem que lembrar, a gente tem que fazer como marca a primeira menstruação. Quando você tem a primeira menstruação de uma moça, a mama começa a partir daí se desenvolver. E se desenvolve até 4 ou 5 anos após a primeira menstruação. Isso não é o desenvolvimento pleno da mama. É um desenvolvimento até essa parte para. O desenvolvimento pleno da mama só na gravidez. Então, uma menina que já tenha 5 anos após a primeira menstruação, já teve a grande parte do desenvolvimento da mama. Então, se ela tiver autorização dos pais, teoricamente, você poderia colocar, se estiver tudo bem, colocar uma prótese já nessa idade. E a média seria isso aí mesmo, 16, 17 anos. Mas é muito comum? Não é muito comum, é muito pouco comum. A maioria já é adulta, já definiu algumas coisas na vida e coloca prótese. Realmente a gente é procurado por meninas mais novas mesmo. Não é o mais comum, não. Sim, mas muito menos comum. É bom esperar um pouco, talvez, né? Bom, mas de toda forma, as mulheres querem colocar, e isso dá para a mulher uma melhora, né, da autoestima, ela se sente mais segura, se sente mais feliz. É impressionante como isso realmente faz uma diferença, né? Como todo o resto do corpo. Mas quando a mulher engravida, existe esse mito, e nós precisamos esclarecê-lo agora. Influencia alguma coisa na amamentação? Ajuda, atrapalha? Como é que é feito? Como é que é esse processo, esse momento? Isso depende de algumas coisas. Quando você coloca a prótese por uma incisão, que a gente chama de via de acesso, no sulco submamário, eu já entro por debaixo da mama. Então isso não vai atrapalhar em nada a amamentação. Se eu faço por uma incisão na borda da areola, que é aquela parte mais escura da mama, eu tenho que cortar a sua mama no meio para chegar até lá embaixo.
e criar a loja da prótese. Por aqui pode ser que eu tenha alguma lesão da glândula mamária e você tenha dificuldade de amamentação depois. Sim, mas antes de você explicar, porque aí eu preciso entrar numa questão disso, quando que um ou outro é indicado? Um corte na auréola, não sei como é que chama isso aqui. Areola. Como é que chama? Areola. Errei. Areola. Tá bom. A auréola é de santo. Isso vai mais da vontade de cada um, de onde você quer colocar a cicatriz. Existe uma condição que é a formação, quando a mama encosta no tórax, isso forma um sulco, que chama sulco inframamário. Se a menina não tem esse sulco bem definido, a indicação é que se coloque pela borda da areola. Se tem o sulco bem definido, a maioria usa por baixo. E outra coisa é a areola. Se a areola for muito pequena, tiver menos do que 3, 4 centímetros, não adianta você abrir por aqui que você não vai conseguir entrar com uma prótese na mama. Então você tem que olhar que essas coisas são coisas mais técnicas. A gente vê também a vontade da paciente, tudo isso. Sim. Né? Quando a mulher não tem o bico do peito, o biquinho do seio, faz alguma diferença? Você fala quando é retraído? Você pode fazer cirurgia para fazê-lo voltar ao normal e existem algumas técnicas de reconstrução de mamilo, mas você só não teria o mamilo se você tiver ele invertido, mas ele existe. E é invertido se você perdeu por algum motivo. Sim. Né? Teve que tirar por algum motivo. Tá. Em relação à amamentação? A amamentação, como eu já disse, em relação à gravidez, se você na gravidez não ganhar peso excessivo, o normal é que se engorde de 7 a 9 quilos. Se você mantiver esse peso durante a gravidez, você não perde nenhuma cirurgia plástica. Depois da gravidez, você vai fazer, o seu corpo vai voltar ao normal de forma natural. Mas não influencia nada do leite, com relação ao leite, que é a preocupação. A produção de leite continua normalmente. Se você não lesou glândula mamária, a produção de leite normalmente, o esvaziamento da mama normalmente, o bebê vai se amamentar de forma natural. Né? Se você na gravidez ganhou muito peso, engordou 20 quilos, 25 quilos, tchau, cirurgia plástica. Você vai ter que fazer outra depois para corrigir esse aumento das formas. Né? Então tem que ficar de olho nessa questão também, né? É extremamente importante. Até durante a gravidez, se tiver uma dificuldade de manutenção do peso, procurar um auxílio médico com um endocrinologista ou com um nutricionista, alguma coisa assim. Né? Existem indicações, existem procedimentos antes da cirurgia que são necessárias para fazer uma cirurgia para colocar uma prótese? E depois também precisa de fisioterapia, sei lá? Sim. Existe, antes da cirurgia, uma consulta com um cirurgião habilitado. Eu acho que sempre é importante frisar isso. Quando você se consultar com um cirurgião plástico, a coisa mais importante é que você entre no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Tem um link superior à direita que você digita o nome do seu cirurgião e mostra se ele realmente é um cirurgião plástico com a formação perfeita e sim habilitado para te operar. Então você vai passar por essa consulta que ele vai diagnosticar defeitos ou forma anatômica inadequada, propor a cirurgia ou contraindicar a cirurgia. Depois tem os exames pré-operatórios. Que são aqueles normais para qualquer cirurgia. Exatamente, aí específicos para cada tipo de cirurgia. Hoje a sociedade se pede que assine termos de consentimento que você deve levar para casa e lê-los antes da cirurgia. Tem que fazer mamografia também para fazer essa cirurgia? Depende da idade, né? Hoje mamografia, se você não tem histórico de câncer na família, acima dos 35, 40 anos. Fora isso, não tem histórico nenhum. A mama você examinou a mama, ela não tem nenhum nódulo palpável, nada disso, não há necessidade, a meu ver. Né? E depois da cirurgia, os cuidados pós-operatórios de não tocar a mama, não traumatizar a mama, postura para dormir, essas coisas todas. Não pode dirigir durante um tempo. Pelo menos durante uns 15 dias é bom evitar direção, pegar peso, atividades domésticas, mesmo que sejam leves, é bom evitar nesses primeiros dias. E academia, quando que está liberado? Academia, isso é muito variável de médico para médico, mas é entre 45 e 60 dias eu acho que está liberada para academia. E alguns médicos recomendam que se faça drenagem linfática na mama, outros não, isso é individual, também não tem nenhum trabalho mostrando ainda, pelo menos no meu conhecimento, que realmente é bom nos casos de prótese de mama. Sim. Né?
Teve um problema há pouco tempo atrás com relação aos fabricantes de próteses, né? Esse problema já foi resolvido? Já. No ano passado, nós tivemos problema com dois distribuidores, na verdade, que terceirizavam a fabricação e estavam, que era a PIP e Rofil, que estavam produzindo próteses que o silicone que ia dentro não tinha uma coesividade, uma textura adequada. Era silicone líquido. Então, se essas próteses se rompiam, o silicone escorria para dentro do seu corpo. Então, se tivesse alguma fissura, ia ter contato com célula e poderia dar problema. No Brasil se colocou dessas próteses cerca de 25 mil próteses. Mas dessas não eram foram as mais colocadas. não eram as mais Não, usadas. não são as mais comuns. Aqui em Belo Horizonte quase não teve paciente que colocou, mas isso aconteceu no Sul e em São Paulo. E as pacientes que têm essa prótese, a recomendação é que acompanhem. Elas não têm necessidade obrigatória de trocar as próteses. Acompanhem. Se a prótese tiver uma ruptura, aí sim tem que trocar e o Sistema Único de Saúde está cobrindo essas cirurgias. É fácil saber quando tem uma ruptura? Não é tão fácil. Eu acho que uma grande orientação para quem coloca qualquer prótese em qualquer lugar, independente de ser de mama, de glúteo, de panturrilha, é que acompanhe para o resto da vida com seu médico. Eu recomendo às minhas pacientes que pelo menos uma vez por ano deem uma passada no consultório para a gente examinar e ver se está tudo bem. Na suspeita de alguma contratura, ruptura ou alguma coisa, a gente vai pedir exames específicos e diagnosticar isso com facilidade. Sim. E se for preciso trocar. Ok. Né? Mas então não precisamos ficar preocupados porque as próteses, a Anvisa já resolveu toda essa questão com essas próteses? Já resolveu, essas próteses foram proibidas de fabricação, importação, tudo isso. As próteses que se usam hoje, existem vários fabricantes, mas os médicos que a gente tem contato têm usado próteses com fabricantes mais antigos, que a gente conhece a procedência, e a Anvisa mudou algumas coisas. Hoje tem um rastreamento, você é obrigado a informar o paciente que você está colocando, é mais fácil rastrear, seguir por lote, por número de série, tudo isso. Então, é bem organizada aí a questão. Tem ficado mais organizado. Nosso tempo acabou e eu queria ter falado das outras, porque nós falamos aqui do bumbum, né? Mas tem prótese para tudo hoje, né? Hoje tem. Hoje você pode usar silicone, é um dos tipos de prótese, mas existem outros tipos, né? Poliuretano, Medipox, são outros tipos de material que você pode usar. Mas hoje, falando do silicone, você pode usar para as mamas femininas, peitoral masculino, bíceps e tríceps, próteses de coxa, panturrilha, glúteo e por aí vai. Nariz, né? Então por aí vai. Não precisa mais de academia, né? A pessoa já fica bombadona. Não, só no precisa. silicone. Exercício é importante. Precisa, é muito importante. Não podemos esquecer. Né? E também não podemos ter exageros, né? A pessoa não pode ficar neurótica com cirurgia plástica também, não. De jeito né? nenhum. Você falou das meninas novas, existe uma doença que chama dismorfofobia, que é aquela pessoa que está extremamente sempre insatisfeita com o corpo. Isso nós já falamos no programa, você acredita? É mesmo? Mas com psicólogo. Isso aí. Então o médico tem que saber diagnosticar para ele contraindicar a cirurgia, porque são pessoas que vão operando sem fim, né? Fazem 10, 15 cirurgias plásticas. E aí é que tem que tomar cuidado mesmo. Doutor Leandro, muito obrigado pela sua participação. Eu que adorei a conversa. Espaço. Eu fiquei meio assim, porque eu sabia que eu tenho pouco tempo, mas eu tinha muita coisa para perguntar e eu queria perguntar tudo de uma vez. Mas muito obrigada mesmo, viu, pelos esclarecimentos. E é isso aí, o negócio é a gente se sentir bem e estar feliz. Eu que agradeço. O espaço estão às ordens para outras vezes. Ok, obrigada. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho eu estou de volta.